Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 15 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 7 de setembro, o presidente russo Vladimir Putin declarou esta quarta-feira que será impossível isolar a Rússia, enquanto discursava num fórum económico dirigido para a Ásia, a decorrer em Vladivostok. O Brasil celebra hoje o bicentenário da sua declaração de independência em 1822 pelo então príncipe regente da colónia portuguesa, Dom Pedro. Dom Virgílio do Carmo Silva é o primeiro cardeal da história de Timor-Leste. Estes e outros títulos a desenvolver já seguindo o bloco informativo sob o comando técnico de Moussa Lichili. O jornal começa agora. Maputo 105 FM. Começamos com a atualidade internacional. O presidente russo Vladimir Putin declarou esta quarta-feira que será impossível para o Ocidente isolar a Rússia, enquanto discursava num fórum económico dirigido para a Ásia, a decorrer em Vladivostok. Mais detalhes com Elton Aguiar. Discursando para toda a região Ásia-Pacífico, Vladimir Putin disse que Moscou resistirá à agressão económica, financeira e tecnológica ocidental e que fará de tudo para proteger os interesses nacionais da Rússia contra aquilo que julga ser uma febre sancionadora do Ocidente que almeja impor modelos comportamentais que atentam contra a soberania dos países. O presidente russo aproveitou para tecer duras críticas às exportações de cereais ucranianos para o velho continente. Putin disse que quase todos os cereais exportados desde a Ucrânia não são enviados para os países mais pobres em desenvolvimento, mas para a União Europeia, e que isto contribui para o aumento da magnitude dos problemas alimentares no mundo. O mandatário russo acrescentou que pondera conversar com seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para limitar as exportações de cereais e outros alimentos para a Europa. Finalmente, Putin admitiu que alguns setores da economia russa estão a atravessar dificuldades e estima que a inflação deve chegar a 12% até ao final do ano. O Brasil celebra hoje o bicentenário da sua declaração de independência em 1822 pelo então príncipe regente da colónia portuguesa Dom Pedro. Além dos desfiles militares tradicionais de 7 de setembro, uma importante programação cultural marca o evento, como a reabertura ao público do Museu do Ipiranga, em São Paulo. O nosso correspondente, Pierre Leduc, entrevistou o diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, António Carlos Juca de Sampaio, que nos levantou um pouco o véu sobre como ocorreu essa emancipação. Quando você tem a Revolução Liberal e as cortes, as elites brasileiras se animam, porque acham legal. Não, vamos lá, né? Você tem deputados brasileiros nas cortes. Só que eles ficam em minoria. Então, as cortes ela têm um caráter recolonizador. Os deputados brasileiros, obviamente, não aceitam, mas claramente não há negociação impossível. E é nesse contexto que essas elites vão paulatinamente se decidindo pela independência. Então, mas é uma independência com todas as garantias, com o rei português, com a manutenção, né, das mesmas características da escravidão, enfim, manutenção dos privilégios dela, né, todo esse aparato, digamos assim, é mantido aqui na América Portuguesa. O Brasil ele vai ser o primeiro país escravista das Américas, né? É o primeiro país a se organizar a partir da escravidão. Quando você olha para o que se tornou a América Portuguesa, o que se tornou a América Espanhola, a América Espanhola se fragmenta. A América Portuguesa, esse projeto, ele acaba conseguindo manter uma coesão desse grupo. Isso também é uma questão que ainda hoje a historiografia debate, como é que isso foi possível manter esse país unido. António Carlos Juca de Sampaio, diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entrevistado por Pierre Leduc. Dom Virgílio do Carmo Silva é o primeiro cardeal da história de Timor-Leste. O até então arcebispo de Dili chegou ao título de cardeal no final de agosto por nomeação do Papa Francisco. De regresso esta semana à sua terra natal, o cardeal, de apenas 54 anos, alega que se trata de um presente do chefe dos católicos a este país lusófono da Ásia. Desde o início, quando eu vi esta nomeação, antes de tudo é uma surpresa para mim pessoal e depois também para Timor, né? Não é uma coisa dado a mim, a minha pessoa, mas uma oferta ao povo de Timor, porque a evangelização já tinha feito mais de 500 anos. Então, a igreja já tinha crescido durante esses 500 anos com o trabalho de muitos missionários que dedicaram a vida para esta igreja e através de todos os esforços, sacrifício, dedicação, a igreja continua a perseverar durante este longo período. Então,
esta nomeação é um momento de reconhecimento da fé católica em este país muito novo, que apenas celebramos o nosso 20º aniversário da nossa restauração. Também a Diocese de Dile, apenas 2 dias atrás, dia 4 de setembro, completamos também 82 anos como diocese. Primeira coisa é um reconhecimento à fé. E segundo, também um momento de afirmação à identidade católica deste país. Dom Virgílio do Carmo Silva, primeiro cardeal da história de Timor-Leste, entrevistado por Miguel Martins. Bissau 94 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. Uma freira italiana de 83 anos foi morta num ataque na terça-feira à noite na missão onde vivia, na diocese de Nacala, em Moçambique, enquanto outras 2 conseguiram escapar, anunciaram hoje os missionários combonianos. Segundo a mesma fonte, outras 2 freiras da comunidade, uma italiana e outra espanhola, conseguiram escapar e esconder-se na floresta, juntamente com um grupo de raparigas. Em Angola, os partidos FNLA, PRS, APN e a coligação Casa CE necessitam de 600 milhões de kwanzas, cerca de 1,3 milhões de euros, adicionais para liquidar dívidas com delegados de lista que trabalharam nas eleições gerais e pediram hoje apoio ao presidente angolano. Uma nota cultural: A Diplomacia São Tomense no Feminino é o mais recente livro de Sterlina Gonçalves Género, uma obra pioneira do escritor e diplomata são tomense que traz à ordem do dia a participação das mulheres na política externa e na diplomacia são tomense. O autor dedicou a obra a Maria da Graça Mourinho, a primeira mulher a assumir a pasta dos negócios estrangeiros em São Tomé e Príncipe. A obra é dedicada a Maria da Mourinho. É aquela senhora que, sem dúvida, no meu entender, conseguiu chegar ao ponto mais alto, porque foi um conjunto de coisas a Maria Mourinho. E hoje não se ouve quase nada falar desta senhora. Foi a primeira mulher a assumir a pasta de diplomacia no governo de São Tomé e Príncipe, entre 78 e 85, e sendo também a primeira mulher a exercer este cargo nos países africanos de língua portuguesa, durante esse período. Falo também da Elsa Pinto, da atual ministra, Edith Tenjua, não nos esqueçamos também da doutora Umbelina, ou ainda a Alda Bandeira, naqueles tempos. E eu procurei fazer justamente essa compilação de não aquelas que estão diretamente ligadas à diplomacia como diplomata, mas também as mulheres que fizeram diplomacia. Ou seja, há aqui 2 conceitos. Temos o conceito de mulher diplomata e a mulher na diplomacia. Era Sterlina Gonçalves Género, autora do livro A Diplomacia São Tomense no Feminino, entrevistado por Cristiana Soares. No desporto, o Paris Saint-Germain entrou com uma vitória frente à Juventus por 2-1 na fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Os 2 golos parisienses foram apontados pelo avançado francês Kylian Mbappé. Em entrevista no fim do encontro, Marquinhos, defesa central brasileiro do PSG, afirmou que o mais importante foram os 3 pontos alcançados perante um adversário complicado. Eu acho que é jogo por jogo, né? A gente tem ainda muita coisa para ir buscar, mas logo de cara, assim, encontrar uma Juventus, né, no primeiro jogo da Champions League, é sempre importante você mostrar a sua força, ainda mais dentro de casa, ganhar. Os 3 pontos eram muito importantes. Todos os pontos nessa Champions elas são importantes. A gente vê outras equipes tendo dificuldade, mesmo contra times com não tanta tradição, com não tanto nome, e é por isso que a gente tem que sempre respeitar os adversários, trabalhar da maneira que tem que ser feita, e os 3 pontos são o principal, né, para a gente começar bem essa competição. Taticamente a gente mudou, hoje a gente joga com 3 zagueiros, valorizando, né, um pouco mais o nosso trio de ataque, deixando com que eles estejam numa parte de campo mais central, com 2 alas bem alto, né, para que a gente possa conseguir pressionar mais alto e roubar essa bola mais no campo adversário. Quando a gente tem a bola, né, a gente tem o nosso meio de campo que trabalha muito bem com a bola, né, e criando jogadas. Então acho que taticamente a gente conseguiu, né, encontrar uma forma de que a gente consiga valorizar todas as peças que a gente tem no nosso elenco. Era Marquinhos, defesa central brasileiro do PSG, que venceu por 2-1 a Juventus. O PSG lidera o grupo H com 3 pontos, os mesmos que o Benfica. Os encarnados acabaram por vencer por 2-0 frente aos israelitas do Maccabi Haifa. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt, nas redes sociais, Facebook ou Twitter, basta procurar RFI Português.